Olá, carpinteiros, tudo bem? Quanto tempo nós não nos vemos? Aconteceram muitas coisas nesses intermeios, né? A vida foi acontecendo. E hoje a gente tem um super convidado aqui conosco, o Padre Cássio. Para alguns de vocês que nos seguem, também o conhecem, especialmente o pessoal aqui de Brasília. Ele é um especialista em Tolkien. Ele vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre as obras, a literatura, Deus. Fica com a gente para vocês verem um pouco mais sobre isso. Bem, eu sempre gosto de começar dizendo que eu sou um peregrino. Às vezes meio cinza, assim. Todo mundo sabe que meu alter ego é, sem dúvida alguma, o Gandalf, né? Que é esse que busca descobrir, esse que quer encontrar e que não tem medo de ir ao encontro para poder encontrar, né? A si mesmo, ao outro. Então, eu sou padre, sou vigário paroquial da paróquia São Pedro de Alcântara, aqui em Brasília, no Lago Sul, mas também sou doutorando na UNB, em literatura comparada, e também coordeno um grupo de extensão chamado Festa Literária Muito Esperada, na UNB, onde também, entre os devaneios do povo, a gente trabalha um pouco lá, trabalhando a leitura com o povo da graduação. Além disso, faço parte da Companhia de Arte e Cultura da Arquidiocese de Brasília, na Comissão de Literatura. Atualmente eu coordeno essa comissão, ou descoordeno, como dá. E a gente vai tentando abrir caminhos aí para poder, sobretudo, dar a oportunidade às pessoas se encontrar com o belo, com o bom e com o verdadeiro. Então, além de tudo isso, como além do tempo de rezar a missa, rezar e dormir e tomar banho, eu também dou aula nos seminários da Arquidiocese, tanto no Redentores Mater, quanto no São José, quanto na FATEL, na Nossa Senhora de Fátima. Trabalho literatura e trabalho caminhos de pesquisa também na FATEL. Todo mundo me pergunta como é que eu faço tudo que eu faço, escrevo, produzo, publico, vou. E aí eu falo, tem ferramentas. Bilocação. Não, essas coisas místicas eu deixo para os outros, assim, eu não gosto. Eu falei para a Virgem Maria não aparecer para mim, eu já não quero ver. Não quero ver. Se um dia eu consagro e viro o corpo, assim, é carne, na hora eu engulo e não conto para ninguém. Entendi. Isso dá um trabalho. Mas enfim, isso é só um detalhe. Tá, fecha parênteses. Fecha parênteses, desculpa. Mas eu não gosto dessas coisas todas. Então, mas assim, o que eu faço? Todos esses projetos, de uma maneira ou de outra, eles estão concatenados e uns retroalimentam os outros, né? É onde de organizar um pouco a vida para poder fazer a coisa fluir e não só eu produzir, mas fazer com que produzam. Então, eu tenho grande alegria de dentro do meu projeto de extensão. Tenho alunos que já foram comigo para a USP, já apresentaram o trabalho na USP, e trazer e falar, nossa, Padre Cássio, para nós é uma honra, né? Então, normalmente eu faço eventos e faço eles produzirem, e outros seminaristas também que eu levei na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, que foi um momento muito bonito, que nós fizemos uma jornada literária inesperada, e foram 4 bonitos momentos lá em Lisboa, que foi uma graça muito grande. Dentro da programação da jornada, levei 8 seminaristas, mais o Padre Rodrigo Graciano e mais membros do Campus FIDE, né, da rede de missão aqui de Brasília. Então foi muito bonito, assim, essa coisa de poder levar às pessoas o belo, o bom e o verdadeiro, e nem por isso ser chato. Porque tem essa outra questão, né? Hoje, muita gente fala de uma alta cultura. Eu não tenho paciência para alta cultura. Vamos falar de cultura, né? Sim. Erudita ou popular cultura, né? Mas quer dizendo que tudo é igual? Não, é ao contrário, tudo é diferente. Mas são valores diferentes e eu não vou ficar dizendo que um é alto e é baixo, porque eu penso que toda cultura pode ser uma chave de acesso, e o Concílio Vaticano II fala isso na Lumen Gentium número 17, a evangelização serve justamente para quê? Para elevar as culturas. Essa é a missão. E é por isso que eu sou desses que gosto da flora e da fauna, né? Sim. Porque eu penso que as pessoas carregam dentro de si uma centelha de Deus, eu preciso só encontrar e acender. Então, essa esperança que eu carrego dentro, e por isso a minha missão caminha por aí. Muito bem.
Eu acho até que o senhor falando sobre a jornada, acho que nós tínhamos marcado um encontro lá. Exatamente. Exatamente. Quase que a gente fala em francês aí. Ah, oui. Mas enfim, não deu certo. Mas estamos aqui. Exatamente. É uma jornada na nossa casa. Eu- Falando em jornada, como começou a sua jornada com a literatura? De onde vem o interesse pela literatura e tudo isso? Então, essa é uma história engraçada. Assim. Eu sou técnico em eletrônica. Sim, eu fiz o segundo ensino médio naquela época, a gente fazia tudo junto. Uhum. Formei em técnica eletrônica, mas eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de fazer teatro. E aí eu estava acabando o ensino médio, eu não gostava mais daquilo, eu percebia que não era as exatas, assim, eu me dou muito bem nas exatas, mas eu queria um outro. O primeiro estágio que eu fiz foi, eu alinhava drives no tempo que existia disquete. Uhum. Tu tinha que pegar a cabeça do drive, assim, o leitor, e com uma onda sinoidal, tu tinha que fazer um negócio que assim, passava o dia inteiro fazendo isso. Eu não nasci para isso. E aí, tudo bem se você nasceu, tá tudo bem, mas eu não nasci. Cada um com sua missão, É né? sobre isso. E aí, nesse meio tempo, assim, eu produzi um teatro, escrevi um teatro baseado num conto que eu li. Na época era o boom da AIDS, a gente estava falando um pouco sobre essa questão da AIDS, da transmissão, que ninguém sabia direito como era a coisa. E aí eu produzi, e como era da eletrônica, eu iluminei, eu musiquei, eu dirigi, eu escrevi, eu só não atuei, assim. Nossa. E aí a minha irmã viu aquilo, me colocou num curso de teatro de um grande diretor lá de Porto Alegre. Fiz 2 vezes o curso com ele e até me convidou para entrar na Companhia das Índias, era o nome da trupe dele, mas eu não era meu mundo, assim, não era meu mundo. Então, nesse meio tempo, quando eu acabei quando eu acabei técnico eletrônica, eu fui fazer o vestibular na Federal, e naquela época eu só podia fazer na Federal porque eu não tinha dinheiro para pagar outra coisa, e eu tinha que passar. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Já sei, uma matéria que é fácil de entrar, física. Vou fazer física. Vou bem nas exatas. Eu falei, o que eu vou fazer com física? Eu tinha 16 anos nessa época. Eu entrei na faculdade com 16. Falei, física não me adianta de nada. Mas eu vou fazer letras. Mas o que vão pensar de mim? Eu vou ser só professor. E aí eu falei, tá, mas olha só, cara, se tu tem 16, 17, 18, com 20, tu está formado em letras, tu vai aprender a ler, a escrever, uma outra língua, e fazer outra faculdade. Essa foi a sacada na hora da fila para se inscrever no vestibular. E eu entrei em letras. Assim, para minha completa surpresa, porque como na época o técnico eletrônica tinha várias matérias que nós não tínhamos, porque era uma época que tinha pouca biologia, pouca química, etc. Eu entrei e aí eu fui fazer a matrícula e foi muito engraçado, porque no dia que eu peguei o livro das disciplinas, eu olhava aquilo e dizia, literatura, panorama geral da literatura brasileira. Visão crítica da gramática. Estudos textuais. Outro mundo. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu na universidade, muito jovem, com 17, entrei. Eu ia de bermuda, camiseta regata, boné, tênis. Eu ia como se fosse para aula, assim, como se estivesse indo para o ensino médio, assim, tipo, bem perdido. Mas foi um período muito bom. E eu comecei a ler na marra, porque tinha que ler para as disciplinas. E tinham 2 disciplinas que foram muito importantes, que são estudos orientados, leituras orientadas, que eram assim um pouquinho de cada universo, né? E baseado nessa disciplina que eu dou meu curso, na verdade, né? A ideia é fazer com que eles saboreiem um pouquinho de cada coisa. Que legal. Então eu vou dando contos, trechos de livros inteiros, e aí vou introduzindo eles na literatura. A parte mais bonita é quando eles lá pelo final do primeiro semestre, um olha para mim e diz, entendi. Uhum. E isso se repete todos os anos, é muito engraçado. Um me olha e diz, entendi. Né? É muito bonito assim. Então de ver o seminarista crescendo nisso, e baseado nessa ideia, eu pensei, vamos fazer isso aplicado para a universidade. Uhum. Então na época eu fazia mestrado, e aí eu propus ao meu orientador, ele me permitiu, com o nome dele, começar a coisa toda. E eu tenho levado adiante o projeto da extensão assim, e tem sido sempre uma alegria muito grande.
Então, essa minha jogada na literatura começou tardiamente, entre aspas. Eu tinha 16 anos, já tinha lido Dom Casmurro, tinha lido alguns contos, algumas coisas, mas não era um leitor, assim, mas eu já tinha lido alguma coisa. Para a média da minha época, eu estava acima, mas não era um grande leitor. E a partir daí, pela necessidade mesmo da universidade de correr atrás, eu tinha uma professora chamada Léa Mazina, as professoras da teoria literária. As pessoas da teoria, a senhora sabe como é, elas têm laquê, elas caminham e o cabelo faz assim. Não é verdade, não é verdade. Elas têm anéis que herdaram da bisavó. Aí os professores usam suspensório. Exato, então ela fala assim, né? Assim. Eu me lembro da professora essa falando do Madame Bovary, né? Do livro Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pois, bien. En tout cas, ela dizia assim, então, ele estava explicando que é a catarse. A catarse é aquele movimento que vai crescendo, se desenvolvendo, e de um momento chega como se fosse não vou dizer o que é. Ela dizia assim. E aí acontece a catarse. No Madame Bovary, quando ela vai naquela carruagem, ela e o Leon, e aí vão pocotó, e de repente para a carruagem, ela coloca a mão para fora e o lenço cai no chão. Isso é a catarse. E eu imagino, com 16 anos olhando para aquilo. Não entendi. Nada. Mas enfim. Então ali começou, e aí eu enveredei pelo francês, só que não concluí francês, porque naquela época a disciplina é dividida em duas professoras, como eu tirava 10 enquanto eu tirava 0, aí eu entrei em crise, assim, achei que eu estava com problemas, e aí eu falei, ai, c'est trop pour moi, c'est déjà bien, c'est déjà suffit. E aí eu digo, não, você basta, e aí eu fui para a literatura brasileira. Na época, uma disciplina de literatura portuguesa me interessou demais, a medieval. Foi quando eu comecei a pesquisar a Demanda do Santo Grau, escrito em galaico português, e as Cantigas de Santa Maria, que foi também parte do meu trabalho de conclusão de curso, né, na graduação da Letras. E ali eu apaixonei pela literatura portuguesa, enfim. E aí acabei entrando no seminário, tinha alguns colegas que vinham de Portugal, e aí acabei indo a Portugal por uma ocasião, e todo mundo ficava super impressionado que eu conhecia todas as dinastias dos reis, e que conhecia as casas, hoje não lembro mais nada, acho que a idade está chegando. Afinal de contas, alguém da minha idade já é velho, como já dizia uma amiga minha. Foi mal. Eu faço contigo. Foi só de brincadeira, gente, coisas à parte. Bem, e aí, eu acabei a faculdade, depois de cheio de histórias, também a questão vocacional surgindo e amadurecendo e tomando sua forma. Entrei no seminário, já formado em letras, então e eu sempre dava uma ajuda um pouco nessa questão da língua e sempre incentivando a questão da literatura. Aí eu ordenei e assumi como professor de literatura do seminário. E quando eu voltei, tive 2 anos de missão na França, em 2016 a 2018. Aí eu voltei e também comecei no Seminário São José, propedêutico da Arquidiocese também. Então foram os 2 seminários. E a partir daí, levando os rapazes a descobrir o gosto pelo belo, pela literatura. E esse é minha grande alegria, né? Quando eu percebo que eles encontram a beleza, que eles desejam a beleza. Bom, e a partir daí veio a pandemia, a fantástica pandemia, acabei entrando em contato pela internet com o grupo de estudos mitopoéticos da USP, onde eu conheci o professor Diego Clautal, onde eu conheci a professora Cristina Casagrande, e acabei entrando nesse meio tolkieniano e comecei a entender o que estavam falando e participava como padre perdido dos encontros online, ninguém conhecia. Só que você imagina, isso foi em 2019, desde então eu estou com eles, assim, né? Então a gente já se conhece bem, já conhecemos as pesquisas uns dos outros, a gente vai se colaborando, né? Um encontra uma coisa e manda e partilha, a gente se marca nas postagens todas também, então a gente acaba se tornando uma grande amizade bonita.
em volta do ciclo tolkieniano. Só que neste grupo, alguém apresentou um trabalho nas obras póstumas de Tolkien, eu estava como ouvinte neste encontro, era online, e aí apareceu, eu estou falando de Tolkien aqui já falei, Sim, não tem problema. Aí apareceu a foto da capa da Queda de Gondolin, que é uma capa, que é uma cidade que cai. E aí essa cidade murada. E alguém posta no chat assim, nossa, isso parece Jerusalém. E eu, calado, continuei. Acabou a discussão, as apresentações. E aí o professor Diego Clautal, que é um grande amigo, de verdade, um grande companheiro de guerra, assim, parceiro de guerra, perguntou, então, ele é formado em ciências da religião, perguntou, Diego, o que você acha disso? Eu digo, não, são duas naturezas diversas. Mas eu não sei, Padre Cássio, o senhor tem alguma opinião sobre isso? Diego, eu estava pensando aqui, e aí, de brincadeira, eu achei 7 semelhanças entre a cidade de Tolkien, chama-se Gondolin, com Jerusalém. Todo mundo me olhando com uma cara assim, ele é louco. E aí alguém escreve assim no chat, isso dá um artigo. E aí eu falei, conversa, não tenho mestrado, não posso publicar, né? Porque nesse país não se publica se tu não tem mestrado, que me parece um absurdo completo. Whatever. Aí eu liguei pro Diego, bem cara de pau, falei, tu assina comigo o artigo? Ele falou, seria uma honra. E aí eu mandei para ele leu, fez 2, 3 comentários e ele assinou comigo o artigo. Caramba. E aí eu publiquei o primeiro texto em uma revista, num livro da USP. O senhor dá seus pulos mesmo, hein? Jesus, né? Ele joga no meu time, assim, ele joga forte no meu time, assim. Eu fico bem impressionado, assim. Às vezes é tanto amor que eu digo, vamos dividir, que tem muito amor aqui. Tem muito amor, assim. Um pouquinho para ela, um pouquinho para ele. Muito em mim não dá, porque depois sufoca tanto amor, né? Então, é um pouco grudento, né? É um pouco, Jesus é um pouco estranho, assim. Enfim, para dizer para vocês que nesse meio tempo, então, veio toda essa experiência de começar a produzir. Então, o artigo recebeu várias críticas, várias pauladas, e no começo eu ficava em crise, eu vou morrer, porque mexeram no meu texto, E aí o Diego dizia, calma, que é assim, né? É só o começo. E aí eu fui fazer, nesse meio tempo, abriu a seleção do mestrado, o professor William Bezerra me convidou para me inscrever no mestrado. Eu fiz a seleção e apresentei, o que eu vou apresentar como tema? Aí o Diego falou, Padre Cássio, o senhor já tem isso pronto? Faça isso. Eu falei, mas Diego, e as críticas? Faça isso. E eu entrei no mestrado com essa dissertação. E a grande surpresa que virou a minha tese de doutorado. Eu defendi meu mestrado em 2023, ano passado, ano retrasado. Nossa, mãe, já passou. 2025. Amiga, nem fala. E aí, em 2023, defendi o mestrado com a dissertação, só que no meio. Então, a minha dissertação lá tem esse objetivo de mostrar que entre Gondolin e Jerusalém existem relações possíveis de se construir. De cada um na sua peculiaridade, cada um na sua particularidade. São 2 cidades, são 2 realidades, mas é uma só realidade. Só que isso, na caminhada, eu descobri o que estava por trás disso, né? Que é minha tese doutoral. São os olhos de Tolkien onde estão colocados. Que esse olhar contemplativo, que olha adiante, que olha o céu. Por quê? Porque tanto Gondolin, que é a cópia de Tirion, Aman Tirion, que é uma cidade dos elfos, lá nas Terras Eternas, como Jerusalém vai se tornar depois Jerusalém Celeste do Apocalipse 21. Então a minha tese é dizer que as cidades inspiradas no céu, elas sabem onde vão chegar. Tem o seu destino, tem o seu cumprimento. Então de Gondolin sai Peraí, vai falar? Não, tem sem pressa. A palavra de Tolkien, Earendil,
Earendil. Tolkien começa criando seu vocabulário, então ele fala de Earendil. Ele fala uma palavra muito bonita, ela tem que significar uma coisa muito grande. Uma estrela, Earendil. E ia lá pro finlandês, para as línguas antigas nórdicas, Earendil é uma estrela. Mas qual é a história dessa estrela? E Earendil se torna o filho que na queda de Gondolin foge, que ele é meio elfo e meio humano, mas ele vai até os deuses, até os Valar, e pede que os Valar venham interceder na luta contra Morgoth. É o Messias. É o Messias que faz a intercessão pelo povo. E eu digo, Jerusalém cai, e porque Jerusalém cai, nasce um novo. A diáspora. Então, o povo judeu acaba se espalhando com a diáspora. Mas é engraçado que a mesma cidade, Gondolin cai, porque não acolhe o profeta que diz, acabou, vamos para a guerra. E Jerusalém cai porque o profeta diz, né? E não é isso, é outra coisa. E Jerusalém vai e mata os profetas. Então esse foi o primeiro pensamento. E na caminhada comecei a pesquisar sobre o que a literatura tolkieniana falava sobre Gondolin. E toda a literatura tolkieniana aponta Gondolin para Troia, no mito de Troia. E aí eu comecei a estudar Tolkien, o que ele estava pesquisando, o que ele traduzia, e tem textos, anotações de textos dele, que faz ele tem uma tradução que é Pure, que é a pérola, que ele traduz, que é este livro que conta o pai que olha a filha do outro lado do rio, ela morreu na peste negra, e aí ele olha para a filha e contempla do outro lado do rio onde a filha está. Contemplação do céu. E aí eu falei, interessante isso. E Tolkien dizia sobre este livro, né, que é um livro que tinha que ser tão bem traduzido que não podia deixar dúvidas sobre do que significaria. Da preocupação que Tolkien tinha com o céu. Bom, primeiro ponto isso, só que tinha uma anotação que falava de Siege of Jerusalem, que é o cerco de Jerusalém. E eu fui atrás do cerco de Jerusalém. E aí eu encontrei toda a literatura crítica sobre essa obra medieval que o Tolkien também teve acesso, que indica que Jerusalém ali tem a imagem de Troia. O círculo tolkieniano aponta Gondolin para Troia, o círculo medieval aponta Jerusalém para Troia, e eu aponto Jerusalém para Gondolin. E aí fechou o círculo, e aí vai minha tese doutoral, com outros aspectos que eu não vou contar aqui antes de defender, para ninguém roubar a minha ideia. Com certeza. A paz contigo. Depois só pesquisar lá, né? Sobre entrar isso. no celular. csdalpiaz@gmail.com, ou então lá no meu Insta. Isso. @csdalpiaz, e muito em breve, numa página que nós vamos disponibilizar muito em breve, depois a gente fala outro dia sobre isso. Tá bom. Enfim, para partilhar esse material. Todo esse meu material, essa produção, eu tenho muita preocupação em disponibilizar o máximo possível. Tem algumas publicações, mas a minha ideia é, em breve, deixar uma página com todo esse material disponível para que a gente possa acessar e chegar às bibliografias. Tenho muito essa impressão que hoje nós temos, porque também é das letras, você sabe disso. Às vezes é muito difícil chegar aos materiais, né? Primeiro pelo custo do livro, mas não só por isso. Acho que às vezes é um pouco hermético esse campo de saber o que ler quando eu quero ler o quê. Né? Então, minha ideia é ser um facilitador de abrir portas. E não só isso, também oferecer outros elementos de pesquisa, como linguagem de tipo de programação, que é Bibliotex, LaTeX, e para poder também, para os pesquisadores que se envolvem nisso, poder publicar em diversos países sem ter muito trabalho. Enfim, são coisas na cabeça de um padre um pouco sem ter o que fazer, né? Ah, claro, desocupado, né? Desocupado. Então quer dizer que o senhor descobriu Tolkien de uma maneira super... Então, essa parte eu não contei. Eu tinha 18 anos. Ah, tá. Então eu a tinha história cabelo, é mais antiga. Eu tinha cabelo, não tinha barriga. E aí um dia me disseram, vamos jogar RPG? Eu falei, what's it? E aí eu fui. E cheguei lá, era uma mesa. Não, você bardo, você mago. Aí uns dados cheios de lado. Eu disse, meu Deus, que é do diabo, do diabo, do diabo. E aí eu falei, não, isso aqui é de Deus mesmo, não é pecado jogar isso. Né? Que tem mago, tem elfo, coisa estranha, elfo.
Eu era bem catolicão nessa época, assim, usava uma cruz grandona, assim. Ah, todo mundo já passou essa fase. Já, graças a Deus, assim, né? Graças a Deus, foi bom, me protegeu, eu saí da universidade branco, hétero, católico, foi legal, foi importante, foi importante. Foi importante, foi. Enfim. Mas nessa época, não, as coisas assim, nova era, porque aquela época você estava no boom da nova era, não podia escutar Enya, porque era pecado. Ah, Enya. Não podia escutar Enya, era pecado. Tem no filme. Tá vendo? É tá verdade. vendo? Não podia escutar Enya, era pecado escutar Enya. É mesmo? Era pecado. Assim, naquela época não tinha rede para todo mundo, para os padres dar suas opiniões sobre essas coisas. Uhum. Às vezes eu acho que os colegas do meu sindicato podiam ficar quietos, sabe? Não vá para a rede dar opinião. A bagunça a cabeça das pessoas. É isso, assim, Não né? Assim, tá no catecismo? Tá. Não tá? Então. Entendi. Não precisa. Não precisa, que bagunça, entendeu? Uhum. E aí eu vejo um monte de gente cheia de escrúpulos, né? Até onde, quantos centímetros pode a roupa, não pode. Uhum. E é evidente que existe toda uma verdade, um sentido moral ao qual nós somos chamados a viver e buscar. Mas isso tem que ser uma consequência do meu viver. Uhum. Não tem que ser isso o primeiro. A aparência não pode ser a primeira coisa. Bom, fecho meu imenso parênteses para voltar e dizer... Falei, não, essa coisa eu não vou jogar isso aqui, é do diabo. E aí o meu... Não falei isso, mas enfim. Uhum. Aí os meus amigos disseram, não, Cássio, o cara que escreveu esse mundo, ele era católico, foi criado por um padre e teve um filho padre. Como é que é? Tolkien. Já viu falar? Eu falei, nunca. Então ele foi criado por um padre, ficou órfão quando era criança. A mãe mudou para Inglaterra, estava na África do Sul, aí mudou para Inglaterra. Quando mudou, a família rejeitou ela porque ela tinha convertido ao catolicismo. E quem a acolheu foi um padre num oratório, que era o padre Francis Bacon, que era discípulo, colega de Henry Newman. Cardeal Henry Newman, Santo Henry Newman. Olha só que coisa. Parece que os santos se atraem. Né? Quem é que está atraindo quem aqui hoje? Vamos descobrir em breve, quem sabe, né? Mas qual era a religião dela antes? Anglicana. Sim. Como um bom inglês, que estava morando, porque trabalhava no Banco da Inglaterra, na África do Sul, numa região que pertencia à Inglaterra. Bom, então... Eu falei, não pode ser católico. E aí eu me disse, não, toma aqui o Hobbit para ler. E eu comecei a ler o Hobbit. E falei, cara... E aí começou a cachaça na minha vida, assim, né? Todo mundo me diz assim, Cássio, por que tu é apaixonado por Tolkien? Eu falei, gente, eu não sou apaixonado por Tolkien. Por que tu gosta de Tolkien? Eu não gosto de Tolkien. Eu pesquiso Tolkien. Pensa, por exemplo, no ortopedista. Você é apaixonado por osso? Não. É complicado, né? Uhum. Então, assim, ele pesquisa, ele estuda, né? Então, assim, eu digo, é mais do que... Né? Eu não sou um ortopedista, né? E a paixão passa, né? É sobre isso, colega, né? Assim, e é bom ter paixões, mas tem que durar 24 horas. Uhum. Mais do que isso, estraga. É verdade. Estraga. A propósito, posso contar? Pode, claro. Eu tive... Você é livre. Obrigado. Eu tive no seminário, uma vez, teve ordenação de um colega. Eu não sei, eu estava já, acho que no quinto, sexto ano de formação, já estava usando preto, e aí veio a irmã dele para a ordenação dele. E me apresentaram a irmã, normal, né? E aí o prazer, sabe quando dá um prazer, assim, fez plim. Nunca tinha visto na vida, não sabia nem o nome. Eu fiquei abobado, assim, sabe, tipo assim. Olha só. Aí acabou, a gente limpou tudo que tinha que limpar, todo mundo foi continuo sem saber o nome. E aí acabou, acabei de limpar o que tinha que limpar, fui subir, fui até a cobertura do seminário, tem uma cobertura, olhar a lua. Aí eu olhei pro relógio. Gente, eu tenho cozinha às 5h30 da manhã, né? Para com isso, Cássio. Fechei dela, voltei pro quarto, acabou a paixão. Assim, durou 5 horas, mas foi interessante, assim. Agora vamos colocar uma outra coisa em parênteses aqui, em xeque. Seminarista se apaixona? Amiga. Fecha parênteses, era só pra deixar no ar. E eu gosto da ideia de dizer que todos nós precisamos nos apaixonar pelo menos umas 3 ou 4 vezes por dia. É preciso recuperar a área
a capacidade do encantamento, o encantar-se, que evidentemente não pode permanecer no encantamento pelo encantamento. Ele tem que frutificar. E o apaixonar-se passa por aí, que é melhor do que um coração apaixonado pela Virgem Maria, que é melhor do que um coração apaixonado por Jesus Eucarístico. Então, e a gente sabe que isso é paixão, e paixão passa. Tem dias que eu tenho que rezar a missa muito cedo, eu estou lá dizendo, ai Jesus, será que mesmo que tu vai consagrar? Será que tu vai acordar mesmo? Porque eu estou dormindo ainda, né? Haja paixão, né? Por assim dizer. Então, a paixão eu acho super importante, e por isso que eu incentivo os meus alunos a apaixonarem-se por aquilo que estão lendo. Eu diria mais, apaixonar-se pelo que estão fazendo. Mas não permanecer aí. Daí, fazer o upgrade, o ploc, né? O acordar, o despertar. É a mesma coisa que o Tolkien fazia, né? Mudar a direção, mudar o olhar. Deixar o olhar no céu. E é interessante que ele deixa o olhar no céu e faz questão de tirar todos os elementos religiosos. Interessante. Isso é o caos. Por que é o caos? É o caos. Porque quem é muito quadradinho não consegue lidar com isso. Diz que ele estão chamando de gnóstico aí. Mesmo? Mesmo, colega. Vou dizer pra você, é difícil, assim. O pessoal, né? Não, Tolkien é gnóstico. Porque ele não é tão literal. Não, não é esse o problema. Porque ele, de um jeito ou de outro, esconde as coisinhas ali, mas o que ele está escondendo, na verdade, é uma ideia, não é propriamente... Enfim, não vou entrar nessa coisa toda, mas para os progressistas, alguns Tolkien é muito quadrado, muito católico, para alguns católicos ele é muito progressista. Eu estou com ele, assim, eu continuo estando com ele, assim, nesse meio termo, nesse equilíbrio. Ele é um homem de missa diária, é um homem de confissão frequente, era um homem que falava de fé, de castidade para os filhos, tem cartas falando de fé, de castidade para os filhos. E eu falo isso, um professor de Oxford falando isso, escrevendo isso, era doido pela mulher dele, ainda que ele era muito ocupado. Então, o professor escreveu 60 anos da vida dele e deixou caixas e caixas, ele era um bagunçado, caixas e caixas de escritos que o filho, Christopher Tolkien, publicou mais 40 anos. E ainda sobrou material que depois que o filho faleceu há 3 anos atrás, ainda se lançou mais 1 ou 2 livros inéditos. Olha só. Então, ele é um homem que trabalhava muito. E ao mesmo tempo, toda quinta-feira tinha o clube dele, os Ingalls. Desde muito jovem ele fazia grupos de leitura, desde a escola, e depois ele cresce e continua mantendo essa tradição de diversos grupos de leitura, que ele se juntava onde ele conheceu um que se tornou colega dele, que era colega dele, se tornou amigo dele, C.S. Lewis. Então lá eles se conhecem, eles começaram a ler juntos e se encontram na quinta-feira, mas o Tolkien era um vagabundo. E o Lewis olhava para ele e dizia, só vem a quinta-feira que vem com alguma coisa escrita. Se não trouxeres nada, não venha. Quero o texto. Olha só. E aí o Senhor dos Anéis existe, Tolkien fala isso, graças a C.S. Lewis. Tá vendo? Um bagunçado precisa de um ordenado. É sobre isso, mas o ordenado era tão ordenado, né, que era anglicano, que acaba ele não acreditava no transcendente, no mito. E numa noite de 31, Tolkien escreve uma poesia para ele, que é o primeiro capítulo da minha tese doutoral, chamado A Criação dos Mitos, a Mitopeia, Mitopoeses. E aí ele vai mostrar como a realidade criada que existe, ela desde si dá origem ao outro, ela transcende. E isso dá o sentido do mito. Nós pensamos hoje que mito é uma coisa mentirosa. Eu sempre conto isso para explicar. Quando eu era pequeno e contava uma mentira, quando me pediam para repetir a mentira, eu nunca repetia igual. Eu sempre mudava a mentira. Pede para alguém te contar. E assim que os advogados fazem com as testemunhas, né? Conta de novo. Quando é verdade, a narrativa ela é linear, não muda. Quando é mentira, começa a zigue-zaguear. E os mitos têm muito disso, né? Como é que um mito chega até hoje? O mito do Prometeu correndo, Prometeu, o mito mesmo de Platão, da caverna, são ideias que perpetuaram no tempo, ainda mais num tempo em que não tinha escrita como marca de registro. Então, os mitos têm uma verdade profunda, talvez visto para além daquilo que nós hoje temos como
racional. Não irracional, é mais que racional. Gosto muito do Chesterton quando fala no ensaio, está na Ortodoxia, tem o capítulo 4 que fala a ética da Terra dos Elfos, que é um texto maravilhoso, um texto denso, mas um texto maravilhoso, onde ele fala isso. Nós vivemos num tempo que a gente coloca a ciência como alguma coisa correta, mas ninguém entende como, de fato, uma semente, de repente, deixa de ser uma semente e vira uma árvore. Ele fala essa comparação. Ele fala, isso é magia. Ele fala assim, né? Ele fala, é magia? Eu vejo uma semente, eu vejo uma árvore, isso é magia? Pode ter ciência tentar explicar, né? E eu gosto sempre de fazer essa comparação, num tempo onde a gente vive um cientificismo, né? Há 20 anos atrás, comer mais de um ovo por semana era morte de colesterol na semana que vem. Hoje em dia, tem que comer 20 ovos no café da manhã para ser saudável. O que aconteceu com a ciência? Mudou? Evoluiu? Teve evolução. E o fundamental da ciência é o método. Nós sabemos disso. Ter um método é o que marca a ciência. Porém, o método pode levar a resultados diferentes. E progredir. Isso é a beleza da ciência. Porque se a ciência não chegasse a um resultado final em todas as coisas, ela deixaria de ser ciência e viraria fé. É fé, é algo concreto, acabado. Ou melhor, mais do que fé, já é parousia, já é um céu. Não tem mais fé, já é tudo está claro. E a ciência é uma eterna busca, uma eterna procura. Então o Chesterton nesse ensaio, nesse capítulo desse livro, ele é fantástico, recomendo a todos. Bom, então, para dizer tudo isso, voltando a apaixonar-se, né, aos seminaristas que se apaixonam, eu gosto de seminaristas apaixonados. E quando perde a paixão, perde tudo. Perde tudo. E é preciso descobrir para onde jogar a paixão. Para onde jogar todas as nossas potencialidades da alma, que são queridas e dadas por Deus, como colocá-las no lugar certo e entregar para o outro. Então, aí vem toda essa conversa do apaixonamento, e levar os seminaristas a se apaixonarem. Assim. Eu partilho com vocês. Semestre passado eu não consegui, semestre passado foi um pouco caótico por conta da missão, mas enfim, as coisas foram para o lugar, eu acho. Eu pedi para eles assistirem, depois que acabou o semestre, a Sociedade dos Poetas Mortos. Sim. E os cachorrões assistiram juntos. Os cachorrões, todos, me mandaram no privado, Captain by Captain. Eu me emociono com isso, sabe? Assim, porque dá a eles uma capacidade de sonhar. Tem um professor da UNB, o Padre Scott, professor de ciências de filosofia medieval e de filosofia oriental. Ele é doutor já é um senhor prestes a se aposentar, tem alguns livros escritos. E nós conversando sobre isso, ele contava um pouco do desafio dele de ensinar para os alunos filosofia. Porque falta para os alunos um substrato, de um lado de realidade, mas de outro lado de fantasia. E eu falo, professor, eu posso falar que isso é uma falta de um imaginário bem formado? Ele falou, gostei dessa palavra, muito obrigado, vou anotar. Então, o professor Scott, todo metódico, um querido, um grande amigo. Mas eu vou insistindo que para um bom padre, eu preciso ter um imaginário bem formado. Mas para uma boa mãe, um bom pai, é preciso formar um imaginário. Porque do contrário, corro o risco de lidar tudo em primeira pessoa, eu diria assim. Tolkien, interessante. Tolkien, quando vai falar da literatura, ele fala que tem um ensaio sobre histórias de fadas, que ele conta assim. Que ele chama dessa maneira, mas é um ensaio que ele dá a teoria literária dele inteira, tá ali. É maravilhoso. Ele fala de uma das coisas muito importantes da literatura, é o escape. Não é o escape como a Emma do Madame Bovary, que é para a literatura para fugir do convento. Sim. Não, é um escape, tomar um recuo para poder, a partir do recuo, olhar a realidade e contemplar e discernir. Ele fala isso. E aí, contemplando, gera em ti, a outra palavra que ele usa, recuperação. Ele te recupera em ti aquilo que o mal criou, aquilo que o mal desenvolveu. Então, é
É lindo isso, assim, porque vai muito... Eu olho e vejo que isso se aplica muito diretamente e muito necessário para o mundo que nós vivemos hoje, né? Onde o feísmo é moda, onde essa vanguarda, essa tentativa de romper com todas as tradições. Tolkien tinha pavor de modernistas, é muito engraçado. Tem vários escritos dele baixando a lenha nos modernistas. E o segredo de Tolkien é propor uma descontinuidade dentro da continuidade. E isto é, para o mundo atual, que nós precisamos aprender. Perceber que nós somos, eu gosto muito desta imagem, pequenos anões montados nas costas de gigantes. Just it. Só podemos ver mais longe porque embaixo de nós teve alguém que comeu muito sal antes de mim. Alguém. E assim, para nós, por exemplo, os seus alunos seminaristas têm a sorte de tê-lo como professor, graças a Deus. Não sei, tá meu filho, whatever. Eu acho que eles vão concordar comigo. Mas assim, nós temos telespectadores, seguidores no Brasil todo e até no mundo, né? Nós temos seguidores ali em Portugal. Um salve para o Martin, que é eslavo e nos acompanha de Portugal. Nosso querido amigo. Mas assim, para nós que não estamos dentro dessa realidade do seminário e tudo mais, como nós podemos formar o nosso imaginário na idade que nós temos, no nosso agora, a partir de hoje? Né? Como seria essa descontinuidade no agora? Como é que é viver isso? Just now. Ou seja, começar. Eu sempre falo, e aí pode parecer mega chavão de concurso de Miss Universo, mas compra O Pequeno Príncipe e começa a ler. Gente, Pequeno Príncipe. Se quiser ler em francês, me contrata. Baui. Em todo caso, por que O Pequeno Príncipe? Porque é um livro que todo mundo olha, e é muito engraçado, a primeira aula, quando eu levo O Pequeno Príncipe, eles olham para o livro e olham para um lado, vê as aquarelas, dizem, é um livro para criança. E eu, quieto, rindo por dentro profundamente, assim, querendo dizer, loser! Não entendeu nada. Não começou a ler, né? Exato. E aí Será um chapéu? Exato. E aí eu leio o prefácio, na verdade, a dedicatória, que ele dedica aquele amigo dele que sofre, passa fome na França. Eu acho que o nome dele é Leon, inclusive. Leon, exatamente. Olha, a memória ainda tá boa. E aí ele fala, dedico esse meu amigo quando ele era criança. Olha só. Aí eu perguntei, vocês acham, primeiras 4 linhas do livro, na dedicatória, eu sempre faço a pergunta, vocês acham que esse livro é de fato para crianças? Silêncio na aula. Todo mundo quer estar super silêncio na aula. Falei, vocês têm 1 semana para ler o livro. Que para alguns é a descoberta da primeira vez na vida começar. E sabe qual é a aventura? Eles começaram. Então eu falo sempre isto, olha, quando o mago bate na porta e propõe uma aventura, não tenha medo. E o Bilbo, o bolseiro, dizia para o Frodo, Frodo, cuidado quando põe o pé na estrada. Quando você menos esperar, você já está dentro de um vulcão destruindo um anel. E é isso que eu acho que o que nosso querido telespectador podia aprender desse dia. Começar. Com o quê? Com o pequeno. Eu sou desse que o pequeno faz a diferença. Eu quero ler Dostoiévski. Acho que sim, vai chegar a tempo. Outro dia dei uma entrevista e alguém perguntou, mas existem livros bons e livros ruins? Eu falei, não. Existe literatura e não literatura. Mas alguns livros que podem ser chamados de literatura não são tão bons. Pode ser que as pessoas não estão preparadas para lê-los ainda. Mas aqui eu não tenho como dizer que uma literatura em si é má. Né? Então, é isso que eu dizia. Eu peço para os meus alunos do seminário ler, por exemplo, Madame Bovary. E peço para eles lerem O Cortiço, de Luiz de Azevedo. E é super importante. Por quê? Por causa do tabu. Eu digo, se vocês são incapazes de ler um Luiz de Azevedo sem
sem ficar louco, eu vou internar vocês ali no hospital psiquiátrico, porque não é assim também. Né? Saber lidar e saber dar a devida recuo, devido escape. Ao invés de escapar para o shopping com o cartão do marido, leia literatura. Não é maravilha? O marido agradece. Com certeza. Fica a dica, hashtag. Eu acho que nesse período de maternidade, enfim, né, é uma descoberta, tudo novo. Uma coisa que eu aprendi a fazer foi trocar o celular pelo Kindle, enquanto eu tô amamentando, né? Porque se eu pego o livro, a minha bebê quer ficar pegando nele. E é engraçado, porque ela adora livros, né? Ela não sabe o que é, mas ela quer pegar, enfim. E às vezes eu tô amamentando e tô lendo o barulho, ela faz assim, quer pegar, né? E aí não dá pra eu ler um livro físico com ela. Então eu desenterrei o meu Kindle, tava lá no fundo da minha gaveta, que eu não mexia desde a universidade, que eu só servia para ler documentos e artigos, enfim, ou livros baixados, né, que acontece também. Eu desenterrei e falei, agora é o momento de ler, porque a Clara não vai querer mexer, e também dá pra ler no escuro, né, que tem a luzinha e tal. E aí eu acho que eu nunca consegui ler um livro tão rápido, sabe, como agora, porque o momento da amamentação virou também sinônimo de momento de leitura. E aí eu percebi que eu cresci bastante, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu consigo ler e ser mãe ao mesmo tempo. Que coisa boa. Mas talvez às vezes valeria a pena, e veio o desafio, ter um livrinho também na mão, para que ela se acostume com o barulho da folha virando, o cheiro do livro, essas coisas assim. Eu me lembro de Um Pequeno Príncipe, quando eu tinha 4, 5 anos, que minha madrinha tinha, minha tia tinha, e tinha na casa, assim, Pequeno Príncipe rolando. Eu me lembro. Não lia nada, mas eu me lembro dos desenhos do Pequeno Príncipe quando eu tinha 4, 5 anos. É a familiaridade com os livros. Isso. E aí eu partilho contigo. Puxa a cordinha aqui, né? Vamos fazer o tricô. Fui na Amazônia esse ano, fui em Manaus ano passado, no Congresso Nacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada. E teve que apresentar um trabalho e fui lá apresentar o trabalho. Sobre a apresentação do trabalho, outro dia a gente fala, porque hoje não tenho tempo. Certo. Mas a discussão era assim, como fazer os nossos alunos lerem. Todo mundo quer ter essa resposta, está buscando todas as mesas, os debates. Pai, minha vontade era levantar e dizer, não, quando os professores começarem a ler, os alunos vão lerem. Os alunos vão ler, porque os nossos professores não leem. Não leem. Eu fiz um trabalho agora numa escola, onde eu propus uma leitura para os professores e pouquíssima adesão. E aí eu penso, como um pai pode querer que o filho leia se o pai só tem tempo para o celular, para o Instagram? Entendeu? Então, essa coisa do livro, quando eu comecei a dar aula nos seminários, eu comecei a comprar livros em quantidade suficiente para que todos leiam o mesmo livro ao mesmo tempo. Então, eu formei uma biblioteca inteira, eu chamo de reserva acadêmica, que eu vou, entrego um, levo o outro, entrego um, levo o outro. A gente vai fazendo esse vai e vem. Por quê? Porque tocar o livro é importante. Aí chega um dia com a minha odisseia, assim, toda virada, falei, de quem é esse livro, hein? É seu, padre? Eu falei, e isto? Por que tu está tratando como se fosse seu? Eu empresto, mas sou ciumento, é o meu livro. E aí, todos desconcertados, mas eu falo muito mais para educar do que qualquer outra coisa. E eles aprendem, assim, como pegar o livro, como ter um marcador. Eu gosto sempre que eu viajo, trago um marcador de texto, né? Faço eles terem os marcadores deles. Eu acho tão importante criar um hábito, uma cultura, que não tem nada a ver com uma cultura rica ou pobre. Não, é criar um ambiente para isso. Que não precisa ser sentado numa poltrona fumando charuto. Não precisa ter estereótipos. Não é isso, porque no final às vezes eu tenho um pouco de preguiça também disso, assim, né? Tenho preguiça disso, assim. Não, tem preguiça, porque no final a gente cria uns estereótipos, pensa que se não for aquilo não tá bom, né? E a gente usa classicismos de pessoas mais cultas ou menos cultas, mas esse é um culto, esse é um culto semiculto, né? Como tem dos católicos, né?
atualmente tem classicismo de católico. Esse é mais católico do que aquele. Não estou entendendo essa conversa. Agora o senhor falando sobre livro, vou abrir um outro parênteses aqui. Uma vez eu queria comprar a Imitação de Cristo. Queria comprar a Imitação de Cristo, enfim, estava na moda também, enfim. E aí me disseram que a edição atual não era boa. A boa mesmo era de 1955. Você acredita numa coisa dessa? E sabe o que é o mais engraçado? Eu comprei a de 55. Eu achei num sebo online. Desculpa. Sério? E eu tenho essa edição. Ai, meu Deus. Mas sabe o que é legal também? É que eu tenho sinusite. Nunca consegui ler. Não. Ou seja, Tá não- falando disso. É que assim, eu tô rindo porque a HarperCollins, recentemente, alguns anos, faz pouco, comprou da Martins Fonte o direito de republicar as obras do Tolkien. Olha só. Só que ele não só republicou, ele retraduziu. E aí tá cheio de woke na internet criticando a tradução. Não, porque eu acho a tradução perfeita, mas o que você fez? Aí o que você entende de tradução? Né? Tem hoje grandes tradutores trabalhando para HarperCollins, né? Reinaldo Lopes, o Kirsten, são pessoas, a professora Cristina, são pessoas altamente formadas e habilitadas, e sobretudo tem um senso, um conhecimento da obra de Tolkien para poder traduzir com aquela mesma essência, vamos dizer assim, e vem um retardado que leu o Hobbit me dizer que não gostou da tradução. Mas tu tem essa capacidade de comparar uma tradução com a outra? Assim, tu tem esse feeling? Assim? Não, porque pode ter, mas não tantos assim. Você me perdoa que as pessoas vão para a internet fazer esses comentários. Papagaio, né? Então, nós vivemos num mundo hoje... Platão no livro terceiro... Esse é um problema de hoje. Platão no livro terceiro falava que existia a doxa e a episteme. A doxa é opinião, a episteme é o conhecimento. Mas que as pessoas vivem hoje muito mais pela opinião do que pelo conhecimento. Então, por exemplo, há 3 anos atrás, todo mundo era especialista em medicina sanitária, em vacinas e tudo mais, todo mundo era pós-graduado nisso. Todo mundo entendia de Covid como nunca. Só uma pequena gama estudou alguma coisa sobre isso, sabia do que estava falando. Agora todo mundo sabe da guerra do Oriente Médio. Agora já passou um pouquinho. Agora o tema é a economia americana. Sim. Né? Os bitcoins, essas coisas assim. E todo mundo fala com uma propriedade como se fosse... E é só uma opinião. E eu não estou dizendo que tu não tem direito a ter opinião. Mas não vamos brigar por isso, né? Entendeu? Você torce pro Flamengo, ou tem um Fluminense, entendeu? Assim, tá tudo bem. Não tem problema. A vida continua, a gente tem mais coisas a falar do que do nosso time. Sim. A gente tem mais coisa para falar do que se você gostou da série. Outra treta. A série Amazon comprou os direitos de um apêndice do Senhor dos Anéis. Atenção. Comprou os direitos de um apêndice do Senhor dos Anéis. A partir do apêndice do Senhor dos Anéis, ela criou uma história. Ela deu corpo àquela história que era um apêndice. E ela comprou o direito, a Fundação Tolkien vendeu o direito, e tá tudo bem. A família Tolkien continua mais rica ainda, e tá tudo bem, porque faz parte da vida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque virou na rede virou coliseu na rede das pessoas brigando porque um gostou da série e outro não gostou. E a minha função, assim, tem coisas que eu gostei muito e tem coisas que eu achei muito ridículas. E tá tudo bem. Mas eu sei que no primeiro dia que a série foi lançada, de cada 10 livros que a Amazon vendeu, 9 era do Tolkien. E para mim já foi suficiente para dizer valeu a pena. Olha só que legal. Você entende isso? E tá bom. Outro dia, mas não tem elfo negro. Porque tem um elfo negro na série, né? Aí eu costumo dizer, amigo, elfo não existe. Bom, É ficção. E tá tudo bem. E tu pode não gostar. Eu não vou brigar com você por isso, entendeu? Aí o pessoal fala, eu gosto muito... Tem uns tolkienistas legais que são bem pop, que são Tumba do Balim. É um podcast. Eles são engraçados pra caramba. São meio podrões, assim, mas eu morro de rir deles, assim, né? Gosto demais deles, somos muito próximos. Já gravei alguns programas com eles, inclusive.
E aí é engraçado porque a gente conversa sobre essas coisas todas, assim, né? E eles enfrentam muito isso, porque eles lidam muito com o povo pop, assim. Então eles recebem muitos e-mails de pessoas comentando as coisas assim, e eles falando, gente, é só uma série, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, nesse tempo de doxa e episteme, eu vou percebendo que precisamos buscar um conhecimento mais fundado e deixar nossas opiniões no nível da opinião, para quando estou no bar bebendo cerveja e tá tudo bem. Não vou te xingar porque tu pensa diferente de mim. Isso poderia nos fazer um mundo um pouco mais unido, né? Sim. Aí, porque você é isentão. Né? O Padre Cássio está passando a toalha. Padre Cássio está passando a toalha em cima da série. Eu falei, não é. É que eu acho que não precisa. E eu sou daquela tese que fale bem ou fale mal, fale de mim, né? Então eu digo a mesma coisa para o Tolkien. É uma tese, realmente. É uma tese, realmente, é uma tese. Enfim, talvez seja meu terceiro doutorado, tá bom? Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu abranger muitas coisas aqui. Os nossos espectadores presenciais conseguiram entrar um pouco nesse mundo, né? Vejam só, nós entramos aqui, eu falei, cara, eu não sei nada de Tolkien, o que é que a gente vai falar, né? Eu não precisei falar muita coisa, vocês viram, não é mesmo? E a Karine quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, padre. Tu tem uma só, tá bem, vamos adiante, tem várias. Dúvidas. Diante de tudo que o senhor falou, e de todas as formações e tudo mais, onde o senhor encontra Deus nessa literatura, no Tolkien? Então, dentre as palavras chaves para a leitura de Tolkien, que eu falei recuperação, falei escape, tem várias outras. Uma outra que é, por exemplo, eucatástrofe. A boa catástrofe. A coisa ruim que resulta no bem. E tem uma outra palavra que é fundamental, que é providência. E na providência eu encontro Deus. A providência do encontro das pessoas que a gente encontra a cada dia, das pessoas que se dão a conhecer, que a gente conhece. A providência que providencia o lugar, a hora, o momento. E aí Deus... Eu falava isso hoje na homilia de manhã, dizia, cada dia mais eu sei menos o que Deus é. Eu posso dizer o que Deus não é. Ele não é eu. Ele é um outro. Ele é diferente. Então, qualquer atributo que eu tento dar a Deus, eu prefiro pensar ao contrário. Um atributo que eu não daria a Deus. Porque eu consigo nessa simplicidade encontrá-lo. E para mim esse é o desafio. Eu falava um pouco antes, né? Eu não gosto de coisas místicas, eu não gosto não gosto, não é que não goste, é que acho que eu tenho medo, a verdade é essa, assim, entendeu? Coisa de diabo eu não gosto muito não também, assim, tá? Agora tá na moda falar do diabo, assim, não é que eu duvide dele, ao contrário, eu acredito tanto que eu não quero falar sobre ele, entendeu? Assim, Inclusive agora vai sair um novo livro, e partilho com alegria, vai sair um novo, e com surpresa, vai sair um novo livro sobre o novo exorcista do Papa, que tem agora, que é um espanhol, e que eu fui convidado para fazer o prefácio do livro. Eu prefaciei, deve ser lançado agora nos próximos meses. Tá vendo? E como aconteceu? Providência. A providência com força, assim. E eu morrendo de rir, porque quem prefaciou a versão em inglês foi o Cardeal Burke. Então... Desculpa, tá aqui. Gente, eu sou um chinelão, gente. Eu sou um chinelão, gente, tá entendendo? Assim, E, enfim, eu fiz questão de começar o texto com o texto justamente do Grande Sertão Veredas, onde eu vou falar, né, que o diabo querendo fazer, é muito bom aquele texto, né, que ele fala que o que o demônio faz é querendo dizer que não existe, aí sim existindo. E então, onde eu encontro Deus é na providência. É na providência. E que me assusta, me assusta. Os meus alunos, também os jovens que participam comigo do grupo de extensão da UNB, é muito engraçado, eles olham para mim assim, padre, como é que aconteceu isso? Eu não sei. A gente se encontrou, né, num evento tolkieniano que eu produzi, que foi
na Embaixada do Reino Unido? Pergunta técnica. O que fazia eu na Embaixada do Reino Unido? Whatever, para dizer providência. Então, nisso eu encontro Deus. Deus não é uma teoria, Deus não é uma fé de algo que virá, Deus não é uma esperança que não se realiza. Deus é uma pessoa que se dá a conhecer e que te toca. E quando te toca, esse tocar significa transformar a vida. Eu sempre conto essa história, né? Quando chega o professor Girafales na Vila do Chaves e encontra a Dona Florinda, o caos está tomado, de repente tudo para e o olhar dele para ela. Professor Girafales, Dona Florinda, que milagre o senhor por aqui. Vim trazer esse humilde presente. Oh, não precisava. Quer entrar com uma xícara de chá? Oh, se não for incômodo. Tudo para, porque encontra o amado com a amada. E aí eu encontro Deus, na providência de cada dia, nas pessoas que Deus me dá a conhecer e nos detalhes, porque é esse que é escandaloso, nos detalhes de amor que Deus manifesta na vida. Então, né, não sei se eu respondo, mas a ideia é essa, né? Uau. O senhor falando sobre o professor Girafales, a Dona Florinda, me fez um aqui. Toda literatura, quando nos faz ter esse escape, quando nos faz pensar em nós mesmos, quando nos faz pensar naquilo que a gente não vive, o que a gente vive, ela fala de Deus. Então, toda literatura que faz pensar em nós mesmos e perceber que o nosso ser é para o outro, ela fala de Deus. Esse meu projetar de mim para o outro, isso é metafísico. Tem um filósofo espanhol chamado Xavier Zubiri que ele fala da metafísica. A metafísica é uma realidade que é se dar ao outro. E essa é a realidade de Deus, né? Deus é o tempo inteiro entrega. Eu estava conversando com casais que levam adiante o pós-crisma, que é uma realidade que tem na nossa paróquia, aqui na de vocês também tem, são toda sexta-feira está o casal com seus 8 jovens, né? Toda sexta-feira do ano, né? Depois tem um acampamento no final do ano, que são 5 dias de loucura. Depois eu conto sobre aventuras. Isso. Caça ao tesouro, entrega de tesouro, madrugada acordando com consagração menino quando o sol está nascendo. Muita coisa. E menino com perna quebrada chorando, não por causa da pedra. Porque não pode continuar. Porque vai embora. Assim, é muito engraçado. Não conta pra ninguém. O pé é uma bola desse tamanho. E eles não querem ir embora de jeito nenhum. E aí, eu entrei nisso para dizer, eu falava para eles falavam assim, impressionante, porque na medida que eu dou, que eu entrego, eu me consumo e não me falta nada. É o contrário. Tudo se faz maior. Tudo se faz mais pleno. E na realidade daí fica isso. Talvez o nosso grande erro da modernidade é excesso de nós mesmos. E como vocês percebem, assim, eu tento não esconder Deus, né? Eu tenho essa minha forma um pouco engraçada, um pouco besta de falar as coisas, mas para mim é muito importante isso, assim. Ultimamente eu ando bem silencioso na confissão. Falo o que tem que falar, mas falo pouco. Porque eu entendo que o diálogo de Deus com cada um é o diálogo de Deus com cada um. E aí eu tenho que respeitar o tempo de Deus com ele. E o papel às vezes é em direcionar, mostrar o caminho, sobretudo aqueles que não conseguem chegar no caminho da perfeição, mas que têm um desejo, que olham para lá, sabem para onde estão olhando. Talvez, meu querido, se tu chega só até aqui, beleza, eu vou até aqui contigo, segurando a minha mão, então vamos adiante. Então essa é a minha missão como pastor de almas, e essa é a minha missão também como educador. Eu encaro dessa maneira. E levar este ideal, que é uma experiência que tu faz, que tu toca o céu. Eu sempre falo disso, né? Sempre repito isso. Se eu te peço para lembrar agora um momento triste da tua vida, já lembrou, né? Um feliz. Demora. Por quê? Por que as memórias do céu são mais duras do que, mais difíceis, mas demoramos mais para ter memória do céu do que ter memória do inferno? Quem nos roubou a capacidade de olhar o céu? E aí eu vou insistindo, né? Eu preciso te ajudar a olhar o céu. E minha missão é te ajudar a olhar o céu.
É interessante o senhor fazer esse paralelo também com a literatura. Recentemente saiu um vídeo do Papa Francisco com alguém dizendo sobre a importância dos seminaristas estudarem também Eu sobre tenho emprego pro resto literatura. da vida. Tá vendo? Fantástico! Depois vocês procurem, quem ainda não viu. Tá fantástico, de fato, assim. Na verdade, em agosto ele lança uma carta sobre a importância da literatura na formação dos seminaristas, mas que estende a todo agente de pastoral e todo cristão. Tá escrito na carta lá. Uau! Emprego, o resto da vida. Tá vendo? E aí, brincadeira à parte, E aí parou de ser, eu vou ser só um professor. Olha só a sua ideia no início, não é? Do jovenzinho de 16 anos. Mas daí eu vou ser só um professor. Olha só o que aconteceu. e eu acredito nessa revolução, de pegar nas armas, numa revolução da violência, mas uma revolução de transformação. Eu quero concluir pensando um pouquinho no Padre Kentenich, aquele que começou o Santuário da Mãe, às vezes admirável, né? Que tem as capelinhas que vão em casa. Padre Kentenich foi colocado num seminário em 1910, na Alemanha, num tempo em que a educação era baseada na porrada mesmo, era palmatória mesmo. E os jovens, ele era o terceiro diretor espiritual em 3 meses. E os jovens pediam por liberdade, diz que eram terríveis, assim. Eles que escreviam na parede, botavam papeizinhos, liberdade, liberdade. E ele falava que a primeira liberdade que eu preciso descobrir é do meu coração. E formava aqueles jovens para a liberdade do coração. E ele percebe lá pelas tantas que ele não conseguiria dar liberdade para os jovens se ele não crescesse em liberdade. Ele faz uma aliança de amor com a Mãe de Deus, convida ela para morar naquele lugarzinho que ele escolheu para encontrar com os jovens dele, com os seminaristas dele, e todos fazem aquela aliança primordial. Daí vem a raiz dos santuários, né? E é curioso porque aqueles jovens dele, praticamente todos foram para a Primeira Guerra Mundial e quase todos morreram na Primeira Guerra Mundial. Muito curioso isso. Falo porque quando eu vejo o Maximiliano Kolbe, quando eu vejo esses que viveram momentos o Cardeal Vantuan, momentos tão difíceis e que não perderam a liberdade interior, ainda que toda a liberdade estivesse privada, isso me encanta. Isso me encanta. Porque ele faz perceber que sim, existe algo a mais. Uhum. Então o jovenzinho aquele que só ia ser professor descobriu que tem uma missão um pouquinho maior do que só ser professor, né? É de fato aprender a olhar para o céu e fazer os outros também conseguir perceber que o céu existe, né? Sim. Como dizia São João Bosco, né? Eu vim para o mundo para os outros, né? Eu nasci para o outro. E eu queria finalizar isso com 2 coisinhas. A primeira é que eu acho que passa no coração de muitos jovens, especialmente aqueles que estão entrando na universidade ou que estão passando por suas crises na universidade. Eu fui essa universitária, entrei também na Universidade Federal e aí, lá em 2016, eu vi que eu tinha rompido uma bolha, assim, né? Eu entrei, meu Deus, isso é muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E, enfim, né, entre tantas coisas que a gente escuta, inclusive dentro da paróquia me falaram assim: você vai perder a fé porque você entrou na UNB. Sai da UNB, procura outra faculdade, né? Então, uma coisa que eu queria que o senhor falasse, né, especialmente para os jovens ou para os pais dos jovens, como sobreviver à universidade com a fé firme? Então, o Cacilzinho daquele tempo, a primeira coisa, tinha bons amigos. Bendigo ao Senhor pelos meus amigos daquele tempo, porque foram amigos que são amigos até hoje, que fizeram a minha vida toda diferente do que seria se eles não houvessem. E eu digo isso também porque eu digo aos pais: tenham bons amigos. Amigos que acreditam no que vocês acreditam, que vivem o que vocês vivem. Porque na hora da crise, da vanguarda, do rompimento, da descontinuidade louca, eles não vão olhar mais para o pai e para a mãe, mas vão olhar para os amigos. Digo isso porque eu sou da tese, ainda que alguém pode discordar e ter suas razões, e pode ter a sua opinião, mas a minha tese, entre outras,
é que eu preciso gerar anticorpos na geração. Não adianta eu querer evitar que o mal entre. O mal vai chegar. A pergunta é, vou estar preparado para acolher o mal? Para poder reagir ao mal? E eu me lembro, evidentemente, da cidade de Gondolin, que é a minha pesquisa. Gondolin se refugia, ela está escondida e disse, nós vamos sair, os elfos são eternos, não morrem. A gente vai ficar aqui dentro até que todo mundo se mate lá fora e nós ficamos só nós aqui dentro. Aqui o bem está salvo. E aí o Humo, que é o Senhor das Águas, manda um mensageiro humano para dizer, bora para a guerra. E aí eles não saem para a guerra e a guerra vem até eles. Eu gosto muito desta imagem, porque se eu pego na história da humanidade, cada vez que um povo se encastelou, se escondeu no castelo, não deu bom. Não deu bom. A nossa saída é de saída. Nosso caminho é de saída para o outro. Ah, mas tem um risco. Sempre tem um risco. Mas também tem a providência, na qual eu confio. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu hoje, dentro da universidade, quero ser um ponto de referência de apontar para outra direção. E me dou, assim, eu tenho muitos amigos, eu me dou muito bem com os meus colegas de faculdade, com os diversos decanados, com todo mundo que eu lido na universidade, eu me dou muito bem, sabendo que é uma universidade pública. E eu estou sempre com o meu clégima, sempre de preto, fora quando eu estou de Gandalf, mas isso aí é um outro dia que a gente vai explicar, porque hoje eu estou meio ocupado. Então, padre, o Tolkien, ele às vezes é interpretado de uma maneira mais religiosa e às vezes de outra. Inclusive na minha escola, eu tinha alguns colegas que amavam O Senhor dos Anéis. E eles não eram nada católicos. E eu detestava O Senhor dos Anéis porque eu sempre gostei de não gostar daquilo que as pessoas gostavam. Enfim, adolescente. E o meu pai também gostava muito de O Senhor dos Anéis, eu achava um filme muito longo. Aí eu, Deus que me livre, vou ficar com as minhas comédias românticas. Por quê? Orgulho e preconceito? Não, nunca gostei de orgulho e preconceito. Verdade, Sério, acredita? amiga! Mas deixa isso pra lá, senão as mulheres vão me odiar. Vamos. Então tudo bem. Nós vamos falar de Clarice Lispector hoje. Por favor, não vamos falar sobre isso. Mas eu não tenho nada contra Clarice. Fica quieto. Por que existem essas interpretações, né? Já que é um mundo tão rico assim. Então a pergunta que me fazem sempre, Tolkien quis dizer isso? E a minha resposta sempre é a mesma. Escuta, um autor, ele nunca quer dizer nada. Ou ele diz, ou ele não diz. E isso quem dizia era meu professor Paulo Guedes, que não é esse Paulo Guedes, é outro Paulo Guedes, Paulo Coimbra Guedes, lá de Porto Alegre, professor de produção textual. Um texto ele tem que dizer. Ou ele diz, ou ele não diz. Que a história está sendo contada no Senhor dos Anéis. A história do Senhor dos Anéis. Mas esta polivalência, e Tolkien vai chamar de aplicabilidade, não de alegoria, de significação que ele traz em si, é o que faz dele tão universal. Eu vou ter que contar mais um fato. Mas a Latam me fez o favor de me deixar preso um dia inteiro em Londres. Falei, já que eu estou um dia, vamos ficar mais um, né? Vamos ficar mais um. E aí eu falei, bom, já que eu estou em Londres, Oxford é logo ali. Eu fui até ali a Oxford, dar uma olhadinha para conhecer universidades e caçar o túmulo de Tolkien. Olha só. E eu fui uns quilômetros mais adiante, peguei um ônibus e cheguei no túmulo do professor, onde está ele e a esposa, Lúthien e Beren, Olha só. que é o nome dos dois elfos. É o livro que o Danilo está lendo agora. Então, só que a minha surpresa, tinha uma japonesinha ajoelhada rezando, em uma posição assim. Eu fiz a minha oração ali, não ajoelhado, porque não é para tanto assim, né? Ele não é santo ainda, é algo que queira fazer, mas esse é outro problema, outro dia a gente volta sobre isso. E eu fiquei ali, fiz uma oração, agradeci a Deus, me alegrei, tirei. Aí ela de repente despertou do transe dela.
please, take a picture, please. Eu falei, ok, vamos bater fotinho. Eu bati fotinho dela, e comecei a conversar com ela. Japonesa, budista, não sabia que eu era padre, ainda que eu tivesse de clégima. Olha só. E que não tinha nada de... Nunca tinha percebido o aspecto religioso em Tolkien. E aquilo fez assim em mim. Tem uma coisa diferente aí. E eu diria, porque o Tolkien consegue ser extremamente humano, chegar ao profundo da nossa humanidade e encontrar todo homem aonde ele estiver, sobretudo suscitando um grito de liberdade que está presente no coração de todo homem, que pode ser levado à revolta, vide Sauron, vide Melkor, mas pode ser levado também ao simples assentimento. Então, no que eu percebo, Tolkien ele tem essa essa capacidade múltipla de significados e nunca quis fechar num significado. Porque ele respeitava muito, dentro daquilo que a doutrina do cardeal Newman, mesmo da doutrina de Thomas More, toda uma mesma, de uma maneira ou de outra, todos estão na mesma corrente ali, beberam das mesmas raízes ali. E essa coisa da liberdade interior. Então, essa liberdade que o Tolkien resolveu dar ao seu leitor de compreensão tornou ele muito bem compreensível, muito bem acolhido. Aí tu pode me fazer a pergunta, mas qual é a verdadeira? E ele vai responder para ti. Eu estou contando uma história, eu não estou dando catequese. E é isso que é maravilhoso. Porque o coração do homem deseja a liberdade. E por isso que eu posso compreender diferente. Mas eu acho que ele quis dizer isso. Porque assim, ele tira todos os elementos religiosos da obra, ele faz questão de tirar os elementos religiosos. Tem alguns detalhes, na minha dissertação de mestrado, mas, por exemplo, quando ele fala na história, quando ele conta a história longa da queda de Gondolin, ele fala que não houve queda maior, nem na Babilônia, nem em Nínive, nem em Troia, nem em mais 2 ou 3 cidades bíblicas, como foi a queda de Gondolin. Mas tem uma coisa interessante. Ele não fala de Jerusalém. Bingo. Caramba. Adoro. E nem pecado foi. Você entende? Por que ele não fala de Jerusalém? Que é a cidade bíblica por excelência. E aí para mim foi assim, o selo, né? Tá lá no meu mestrado, isso eu posso falar. O doutorado tem umas coisinhas que eu não vou contar agora, depois leio a tese daqui a 4 anos, porque eu tenho que escrever ainda. Whatever, para dizer, esta é a maravilha do não dito que já diz muita coisa. Não é o não dito por ausência de resposta, porque eu tenho essa impressão. Hoje em dia as pessoas têm medo de responder. As pessoas têm medo de perguntar e não sabem elaborar as perguntas, mas tão pouco as perguntas que são feitas são respondidas. Um exemplo muito claro. Ninguém mais liga para ninguém sem antes mandar uma mensagem perguntando, posso te ligar? Criatura, se tu me liga e não puder atender, vou te contar um segredo. Eu só não atendo. Só não vai atender. E quando eu puder, eu vou te retornar. Era assim antigamente? Então, era o que havia, entendeu? Assim. Bom, então eu quero só completar tudo isso para dizer que essa liberdade, essa abertura de Tolkien, essa capacidade de encontro me encantou desde o começo. Você citou Dom Bosco, né? Dom Bosco é meu pai na fé, assim, meu amigo, assim, é outro que me persegue, assim, ele anda atrás de mim o tempo inteiro. Ele e a mãe rainha estão sempre me perseguindo, assim, né? Porque eu sempre, né, tentando dizer que não é comigo. Mas e Dom Bosco tinha muito esse desejo de levar os jovens dele a uma verdadeira liberdade, né? E era muito bonito, que era o desejo do céu, o desejo da alma de encontrar o Senhor. Então, eu penso que Tolkien se faz especial por isso, né? E toda essa multi-significação que eu posso atribuir, está tudo bem, tem tua opinião, vou te dar um parabéns, né? Cássio, você está dizendo que Gondolin é Jerusalém? Não. Eu deixo muito claro, Gondolin é Gondolin, Jerusalém é Jerusalém. Mas ambas têm um aspecto que direciona para o transcendente. E isso faz da obra ser particularmente próxima. Depois dessa nossa conversa literária,
que poderia ser bem um café com Deus já existe, né, padre? Podia ter um vinho. Você não quis trazer um vinho pra nós, não, da França? Alguém tem que dirigir, né, amiga? Ah, é verdade. Vocês vão na minha casa, eu estiver lá. Mas a gente colocava aqui a taça, fingia. Entendi. Né? Então, não, vamos adiante. Tá, tudo bem. Deixa pra próxima. Depois dessa nossa conversa literária, que eu tenho certeza que enriqueceu muito a vocês também, como enriqueceu a mim, é uma daquelas conversas que, depois que o padre foi embora e eu for ali dormir, eu vou ficar falando pro Danilo, nossa, tenho tanta coisa pra pensar. Eu posso contar mais uma coisa? Pode. Então, agora, possivelmente no próximo mês eu lanço um livro. Eu havia comentado alguma coisa, mas eu acho importante partilhar. Então, não é Café com Deus Pai, fique tranquilo. Chama-se Deus no Comando, o voo nosso de cada dia. Nesse meu canal do Instagram, surgiu como um amigo que sugeriu que eu fizesse uma conversa com o público, né, sobre o Evangelho do dia. Primeiro, tem tanto padre falando com o público na conversa do dia, preciso fazer uma outra coisa. E aí tem essa pegada minha com a literatura. Então, a proposta do canal lá no CS da UPIAS, Padre Cássio da UPIAS, é justamente levar um trecho do Evangelho em um texto literário. Legal. A partir daí, uma ação e uma pergunta. Isso era a ideia do canal, do perfil, e de repente surgiu o convite para publicar um livro. E aí disseram, devocionários católicos são poucos. Eu falei, bom, mas se eu for lançar, eu sei que as paulinas têm muitos, mas no mundo geral, como eu posso chegar às pessoas? E aí eu tive o insight de fazer o Evangelho do Dia com um texto literário. Isso vai ser fantástico, padre. Então, assim, estamos num desafio de lançar em breve. Deus tem a sua providência, as suas formas, as suas horas. Os dias também têm suas horas, eles acabam logo. Mas é uma experiência interessante, tem investido tempo nisso, na esperança de poder levar as pessoas. E eu sei de gente que não escutava nunca o Evangelho do Dia, mas por causa da literatura ia ver. E sei de outros que nunca escutavam literatura, mas por causa do Evangelho ia escutar. Olha só. Então essa aproximação. Tem uma agência de marketing que me ajuda um pouco isso. Mas tu quer falar para esses ou para aqueles? Eu falei, amiga, eu sou um homem de fronteira. Eu vivo aqui. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, olho para um lado, eu olho para o outro, né? Então minha missão um pouco é essa, de ir um para o outro. Então se vocês verem Deus no comando, voo nosso de cada dia, sou eu, né? Assim, Padre Cássio, nos aeroportos aí muito em breve. Ah, muito bem. Então continue essa conversa conosco junto com esse livro. E é sempre bom reiterar, se você ainda não segue a gente no Instagram, a Carpintaria Católica, e se você não segue o Padre Cássio, CS da UPIAS, Padre Cássio da UPIAS, DALPIAZ. E como sempre, muito obrigada pela companhia. Deixe aqui seu comentário, o que você achou do nosso vídeo. Compartilha com seus amigos. E não esqueça, leia olhando para o céu. Tchau, tchau!